Olá, bom dia. Graça e paz a todos que estão assistindo esse devocional de férias. Estamos agora já em janeiro. Um feliz ano novo para quem eu não dei o feliz ano novo. Para quem está nos seus lares, nos seus trabalhos ou viajando nesse mês de janeiro. Então, que Deus venha abençoar a todos. E nesse dia a gente vai dar continuidade ao livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia, do Pentateuco. E hoje a gente já está no capítulo 21. Nós já passamos aí por uma grande parte do livro de Números, já estamos finalizando, são 36 capítulos. E hoje a gente vai para o capítulo 21, que tratam de assuntos muito interessantes, inclusive de ganho de território pelo povo de Israel. Porque aqui nesse livro de Números mostra que o povo saiu ali do Êxodo e estão cumprindo as regras do Senhor que eles receberam em Levítico. E a partir do momento que eles cumprem essas regras, eles vão seguindo e ganhando território, ganhando espaço e fazendo ali com que a palavra de Deus se cumpra, as promessas de Deus com relação à nação de Israel. Que ela ia se multiplicar e se tornaria uma grande nação, como até hoje é uma nação que está durando aí há muito tempo. Então, a gente vai ver aqui sobre vários temas importantes, sobre ganho de território pelo povo de Israel, e também eles continuam assim com algumas questões que precisam ser resolvidas nesse período que eles estão saindo ali do Egito até a Terra Prometida. Então, ali são dois tipos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que procuram andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, como Moisés, mas tem aqueles que vivem reclamando, murmurando. Isso não muda nos dias de hoje, continuamos da mesma forma aqui, como Moisés e Arão. Tem uns que procuram andar ali nas regras de Deus, claro que ninguém é perfeito, mas tem aqueles que estão sempre reclamando e murmurando, como aqui o povo hebreu, que eles saíram do Egito, aí toda a dificuldade que eles enfrentavam, eles começavam a reclamar e a murmurar das situações. Então, independente da situação, se Deus está com a gente, então a gente tem tudo. Mas aqui eles não entendiam dessa forma. Todas as maravilhas, milagres, coisas extraordinárias que Deus fazia na vida deles, mas eles continuavam ali com aquela percepção. Tanto que o povo, muitos daqueles que saíram do Egito até a Terra Prometida, não alcançaram a Terra Prometida, devido a esse tipo de comportamento. Como nós, a gente está rumo aqui à Terra Prometida, mas a gente tem que se comportar, a gente tem que ver esses exemplos se comportar de forma diferente, porque da mesma forma que eles não alcançaram a Terra Prometida, muitos, por conta das murmurações, das reclamações, a gente tem que buscar chegar na Terra Prometida, se comportando de uma forma adequada, seguindo aqui as orientações da Palavra de Deus. Então, antes de começarmos aqui o capítulo 21, que temos aqui alguns versículos, a gente vai fazer por partes esse capítulo 21. Então, vamos fazer uma oração de início, agradecendo por mais um ano que nós estamos aqui, 2026, que Deus venha abençoar esse ano que está se iniciando, que venha ser um ano na presença do Senhor, e que Ele venha cumprir o propósito dEle nas nossas vidas, e que esse ano venha ser um ano de bênçãos, de vitórias para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nesse momento estamos aqui na presença do Senhor, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, esse devocional, esse capítulo que vai ser estudado, que venha ser para edificar, para transformar, para trazer novidade de vida nesse novo ano, em cada um de nós. Que o Senhor venha nos transformar segundo a vontade soberana do Senhor. E que nossa vida venha ser condizente com a Tua palavra e que venhamos andar segundo as regras e as orientações do Senhor para as nossas vidas. Porque a vontade do Senhor é boa e perfeita e agradável. Então, abençoe essa semana que está se iniciando, que venha ser uma semana abençoada, venha ser a semana daqueles que trabalham, venham ter um trabalho abençoado, venha ter a família abençoada, aqueles que estão doentes venham ser curados, e que o Senhor venha, meu Deus, transformar a vida de cada um de nós, segundo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e desde já agradecemos, na certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Então, vamos aqui começar falando aqui dos versículos de 1 a 3, que fala sobre a vitória sobre os cananeus. Os cananeus, que ficavam ali numa região, que era no rumo ali, quando eles estavam saindo do Egito, em direção à Terra Prometida, e eles encontraram com esse povo cananeu, que a gente vê logo aqui nos versículos de 1 a 3, que fala assim: quando o rei cananeu de Arade, que vivia em Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim,
Ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente, e também suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a ser chamado de Hormá. Hormá significa exatamente destruição, que ele é um dos significados de Hormá. Então, ficou tudo destruído, porque quando ele, aqui nesses versículos, mostram que o rei cananeu de Arade foi ali no sul, ali de Canaã, foi ali ao sul, que é em Negueb, fica ao sul, ali ao sul de Israel. Então, ele se aproximou do povo de Israel e atacou. E, além de atacar, ele capturou alguns do povo ali de Israel e levou. Então, ele pegou o povo de Israel, fez um voto com o Senhor. Que esse voto a gente vai vendo aqui se cumprindo, tanto da parte de Deus quanto da parte do povo. Esse voto se cumprindo, que fala aqui, logo no final do versículo 2. Se entregar este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. Então, aqui o povo de Israel fez um voto com Deus, que o rei ali de Canaã foi tentar destruir o povo de Israel, até capturou uns, mas eles fizeram um voto com Deus. Falou, se o Senhor entregar esse povo nas nossas mãos, a gente vai destruir todas as cidades deles, vamos destruir tudo. Nem porque isso é dito lá anteriormente, que quando Deus desse uma terra para o povo de Israel, eles teriam que destruir tudo, para eles não se infectarem com a cultura daquele povo. Então, aqui começa essa parte de território. Então, eles destruíram ali aquele local e ele fez esse voto com Deus. Se eu destruir, se o Senhor entregar esse povo na nossa mão, a gente destrói tudo. E aqui a gente vai ver que aconteceu isso, aqui no versículo 3. Então, Deus lhe deu a vitória para eles, porque eles confiaram em Deus, eles não estavam confiando em si próprios. Eles confiaram em Deus. Eles não confiaram na força do braço deles. Eles falaram que a vitória sobre os cananeus veio de Deus. E os israelitas destruíram completamente todas as cidades. Então, eles cumpriram a parte deles. Eles fizeram um voto com Deus, Deus fez com que eles destruíssem tudo, eles destruíram as cidades. E aí, esse lugar passou a chamar destruição, Hormá, porque eles destruíram tudo mesmo, como eles haviam feito o voto com Deus. Depois, aqui dos versículos de 4 a 6, mostra que, de 4 a 5, na realidade, mostra aqui que eles começam a reclamar. Que eles saem do Egito e, no meio do caminho, eles já estão reclamando. Mas aqui, eles continuam reclamando, aqui logo nos versículos de 4 a 5. Em seguida, partiram do Monte Or e tornaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para que morrêssemos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Olha que povo murmurador. Então, eles aqui no versículo 4, eles estão ali passando pelo Monte Ó e chegando ali pelo caminho do Mar Vermelho, que inclusive aconteceu algo extraordinário. Quando eles saíram do Egito, o Mar Vermelho se abriu. Mas acho que eles esqueceram disso, porque eles foram contornar ali o Edom, a terra de Edom, que é onde fica ali os edomitas, que é descendente de Esaú, que é ali irmão ali do povo ali de Abraão, Isaac, Jacó, ali é o povo de Esaú, o irmão de Jacó, né? O irmão de Jacó, Esaú, que é chamado de Edom, porque eles tinham a cor vermelha. Então, ele atravessa ali a terra de Edom, depois que ele passa ali pelo Monte Ó, pelo Mar Vermelho, e o povo começou a ficar impaciente, começou a reclamar, a murmurar. Aí ele fala e começou a queixar, não só de Deus, mas também de Moisés. Queixou de Moisés e do próprio Deus. Aí ele faz uma pergunta: por que nos tirou do Egito para que morrêssemos aqui no deserto? E ainda fala, a gente está sem, tem algumas versões que falam, a gente está sem pão e sem água.
E aí agora a gente está aqui ainda comendo esse maná horrível, detestável, horroroso. Então eles falam assim, eles reclamam. Só que eles não lembram que eles estavam na escravidão lá no Egito. Eles não estavam passando do bom e do melhor lá. Eles estavam passando dificuldades, eles estavam sendo torturados, eles estavam sendo escravizados. E Deus libertou, mas eles não lembravam disso. Eles estavam lembrando de coisas que nem existiam. Como se eles estivessem muito bem lá no Egito e Deus tirou eles. Não, eles estavam muito mal, estavam escravizados. Tanto que eles estavam orando a Deus e Deus mandou Moisés para tirarem eles do Egito. Então, as pessoas geralmente nunca estão satisfeitas com o que tem, ela quer mais. Então, elas têm que agradecer o que tem. Claro que a pessoa tem que buscar ter mais, mas ela tem que agradecer o que ela tem. E não ficar reclamando com o que ela tem. Porque tem gente que ela quer trabalhar, quando arruma o trabalho, ela reclama do trabalho. Ela quer um carro, quando arruma o carro, quando ela consegue o carro, ela reclama do carro. Então, ela não sabe agradecer. Ela só sabe reclamar e murmurar. E essa questão de reclamação não era a primeira vez que o povo de Israel, o povo hebreu, estava fazendo isso, de reclamar pelo maná. A gente vê isso lá em Números, 10 capítulos anteriores. No capítulo 11, nos versículos de 4 a 6, eles também reclamam. Que ele fala assim, então o bando de estrangeiros que viajavam com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carnes para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, olhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Então, aqui no capítulo 11 de Números, eles já estavam reclamando. 10 capítulos posteriores, 10 capítulos posteriores, aqui no 21, eles reclamam de novo do maná, falando que o maná é horrível e que eles estavam lembrando dos peixes, dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos que eles estavam comendo lá no Egito, como se eles estivessem vivendo na fartura e sem nenhum problema. E aqui, o que acontece? Quem começa a infectar e a influenciar o povo de Israel são os estrangeiros que estavam com ele. A gente viu lá no capítulo 11 de Números, que esses estrangeiros que estavam viajando com o povo de Israel começaram a reclamar. E um vai influenciando o outro. Um vai fazendo com que o outro também reclame. Um reclama, o outro reclama, aí todo mundo fica reclamando. Então, acaba acontecendo assim. Então, você tem que saber com o que você anda. Porque se você começar a andar com pessoa murmuradora, que fica reclamando de tudo, daqui a pouco você também está reclamando e murmurando. Então, por isso, tem que saber com quem andas. E aqui, eles estavam aqui na escravidão no Egito, mas só estavam lembrando do que eles estavam comendo lá. Então, aqui, eles estavam só pensando no comer. Eles não estavam pensando que eles estavam escravos e foram libertos. Como nós, a gente estava escravo no pecado e fomos libertos. Mas muitas vezes a gente é pego reclamando, murmurando das situações, por causa de qualquer bobagem. Igual o povo aqui, por conta de coisa de alimento, sendo que Deus estava dando alimento, sustentando eles. Tanto aqui que a gente vê em Salmos 78, versículos de 23 a 25, que fala, apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus. Eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Então, eles recebiam à vontade o alimento do bom e do melhor que Deus dava para eles, dos céus, o maná dos céus, e eles estavam reclamando. Novamente, aqui no Salmo 105, versículo 40, fala que quando eles pediram carne, Deus enviou codornas, saciou a fome com o pão do céu. Então, Deus ali saciando, dando ali o que eles precisavam, e eles reclamando, querendo mais. Em Neemias, capítulo 9, versículo 15, fala que Deus, aqui, providenciou-lhes pão do céu. Quando tiveram fome, e água pão do céu quando tiveram fome, e água da rocha quando tiveram sede. Ordenaste que fossem e tomassem posse da terra que juraste lhe dar. Então, aqui Deus estava ali suprindo eles de todas as necessidades,
porque Deus nos supre das nossas necessidades. Só que, às vezes, a gente acha que a gente precisa de mais do que a gente necessita. Então, nem sempre o que a gente quer é melhor para nós. Então, Deus sabe o que é necessário, o que é suficiente para cada um de nós. E Deus sabia desse povo, conhecia esse povo. Então, talvez aqui, Deus estava dando o suficiente para eles, mas eles estavam achando pouco. Eles queriam mais e ficavam lembrando do Egito, não lembravam das coisas ruins. Só lembrava do que não era nem bom, mas eles ficavam fazendo com que aquele fosse melhor do que era, porque eles estavam aqui numa situação que eles não queriam. Então, isso aqui nos mostra que, às vezes, a gente não está na situação que a gente quer, por algum motivo, porque Deus conhece todas as coisas, e a gente fica reclamando, achando tudo ruim. Então, a gente tem que se mirar aqui, esse povo que serve de espelho, que a gente não deve seguir. Porque aqui está vendo que eles ficavam reclamando, murmurando, e eles não entraram na terra prometida. Porque eles tinham um comportamento que não condizia com o comportamento daquele que é servo de Deus e que tem direito à terra que Deus nos dá, que é a terra prometida, que no nosso caso é a terra dos céus. Então, isso aqui serve para nós nos orientarmos e vermos que nós não devemos seguir esse tipo de comportamento. Aqui na sequência dos versículos de 6 em diante, mostra aqui que eles ficaram reclamando tanto, murmurando tanto de Deus e de Moisés, que aconteceu algo aqui que a gente vai ver, no versículo 6. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés, porque depois que eles foram picados aqui, eles começaram a clamar a Moisés. Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. Então, aqui eles mostram um arrependimento, mas independente de eles estarem realmente arrependidos ou não, porque depois, várias vezes, eles continuam ali reclamando, murmurando durante aqui todo o Pentateuco. Então, eles mostram aqui uma certa humildade de pedir a Moisés que clamasse por eles, porque eles estavam morrendo. Muitos estavam sendo picados, estavam morrendo. E então, a gente vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15, esse fato, porque lá em Deuteronômio mostra aqui mais detalhado algumas situações. A gente vai ver aqui algumas situações que em Deuteronômio, quando a gente for estudar, ele é mais detalhado, porque aqui mostra aqui a primeira equipe que estava saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, e essas pessoas, elas estavam ali vivenciando aquele momento. Já em Deuteronômio, mostra que ali eles estavam lembrando para aquelas novas pessoas que iam entrar na Terra Prometida, lembrando dos feitos de Deus. Então, como eles estavam contando ali para as pessoas, eles contavam de forma mais detalhada. Que a gente vai ver vários capítulos de Números, que em Deuteronômio está muito mais detalhado. Então, a gente vai ver aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca, e lhes deu água da rocha. Então, Deus supria eles de tudo. Tanto está aqui em Números, quanto a gente vai ver em Deuteronômio. Aí, aqui, seguindo, a gente vai ver aqui que depois que eles pediram para que Moisés clamasse a Deus, para que os livrasse daquelas serpentes venenosas que estavam matando muita gente ali no povo de Israel, devido à rebeldia, à desobediência, à murmuração e reclamação do povo, olha o que Moisés orou pelo povo, e o Senhor lhe disse, aqui do versículo 8 e 9, e o Senhor lhe disse, faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente olhava para a réplica de bronze e era curado. Então, aqui, nesses versículos 8 e 9, Deus montou uma estratégia de colocar uma serpente, como se fosse um símbolo. Eles fez uma serpente de bronze, de cobre, e colocou no alto, no haste lá. E isso a gente vai ver aqui o que significa isso no Antigo Testamento, levando para o Novo Testamento, porque tem um significado. Embora, às vezes, o povo não entenda naquele momento,
Depois, Deus vai mostrar o significado dessa situação que eles estavam vivendo e que Deus fez essa réplica da serpente e colocou numa haste. Aí aqui fala que Deus enviou essas serpentes porque eles estavam ali pecando contra Deus, murmurando, reclamando. O povo estava falando contra o próprio Deus e contra Moisés. A gente vê lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O que acontece com aqueles que pecam? Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eles estavam pecando contra Deus e o salário do pecado é a morte. Tanto que eles estavam sendo picados por serpentes enviadas por Deus e eles estavam morrendo, porque eles estavam pecando. Então, essa serpente de bronze, de cobre, era uma referência à maldição causada pelo pecado do povo. Era uma maldição, que eles estavam pecando e estavam recebendo as consequências, a retribuição do que eles estavam fazendo. Em Romanos, capítulo 4, versículo 25, mostra o que representa. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Quem é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu como se fosse uma haste, num madeiro. E ele é aquele que a gente tem que olhar para o alto para ficar olhando, porque eles estavam vendo o quê? As serpentes que estavam no chão. O pecado, o erro, a murmuração, a reclamação. Mas eles deviam estar olhando para o alto. Por isso que Deus colocou aquela imagem da serpente para que eles fossem olhar para o alto. Porque aquela serpente é uma representação do próprio Jesus Cristo. E a gente vê lá em Isaías 53, dos versículos 4 a 6, falando sobre essa questão que está lá, que está aqui em Números, sobre Jesus Cristo, que foi colocado no madeiro. Aqui, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Isso está em Isaías, capítulo 53, versículos de 4 a 6. Porque aqui mostra em Isaías o que aconteceu lá. Que ele foi colocado no madeiro para tirar de nós as enfermidades, nos curar, nos salvar e nos resgatar. E ele levou a nossa culpa, porque nós estávamos no pecado. E agora Deus vê aqueles que aceitam o Senhor Jesus, ele vê o sangue de Cristo em nós. Porque nós somos pecadores, mas Jesus foi o único que foi perfeito, ele morreu por nós. E levou sobre si todas as nossas doenças, enfermidades, levou todos a nossa rebeldia, nossos pecados. Então, aqueles que aceitam o Senhor Jesus, Deus vê em nós o Senhor Jesus. Mas nós temos que procurar andar na obediência do Senhor. E não fazer igual esse povo, na rebeldia, na desobediência, na reclamação, na murmuração. E aí, eles por conta desse pecado, eles foram mordidos pela serpente, ou seja, eles foram mordidos porque eles sofreram as consequências do pecado, e Deus colocou aquela imagem de cobra, representando como se fosse o Senhor Jesus, para olhar para o alto. E a partir do momento que você olha para o alto, olha para o Senhor Jesus, não olha para as circunstâncias, para as situações, para os problemas, que são as serpentes, as coisas desse mundo que tentam te absorver, olhando para o alto, que é o Senhor Jesus, a gente é curado. A gente é principalmente, além de curado, sarado, restaurado, a gente é salvo pelo Senhor Jesus. Então, isso está aqui, ó, e sobre eles, todos os pecados, ele levou todos os nossos pecados. Está aqui logo no final do versículo 6 de Isaías 53.
E em Mateus, capítulo 8, versículo 17, fala o seguinte modo: cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, está reafirmando o que foi dito lá no Antigo Testamento, em Isaías 53, reafirmando essa mesma questão em Mateus capítulo 8, versículo 17. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Então, aqui Mateus está falando aqui no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, falando sobre que ele removeu os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas doenças. Isso não é só fisicamente, é espiritualmente também. E aqui ele mostra que Jesus veio e cumpriu o que está escrito em Isaías 53, ele cumpriu ali no Novo Testamento, o Senhor Jesus. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que fala: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, como a gente é considerado justo diante de Deus, apesar dos nossos pecados, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Isso Paulo está dizendo. E aqui o escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, fala: nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Ele nunca pecou, apesar de ter sofrido as mesmas tentações. Inclusive, ali no deserto, 40 dias que ele passou, foi tentado, mas ele se manteve firme, não pecou. E ele se fez justo, puro, perfeito, para nos resgatar, nós que somos pecadores. E também tem lá descrito em 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos de 22 a 24. Então, da mesma forma que tem no Antigo Testamento descrevendo sobre isso, no Novo Testamento vem reafirmando o que foi dito no Antigo Testamento. Então, aqui fala, nos versículos de 22 a 24, de 1 Pedro 2. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Então, aqui, pelas feridas de Cristo, nós fomos curados, nós fomos salvos. E aqui fala que ele não revidou. Ele deixou a justiça nas mãos de Deus. E nós devemos ser imitadores de Cristo. A gente, no momento que a gente passa por injustiça, por perseguição, por momentos difíceis, a gente tem que deixar nas mãos de Deus. Que Deus que vai fazer a justiça. A gente não tem que se vingar do nosso jeito, querer fazer da nossa forma. A gente tem que deixar a vingança de Deus. A retribuição e a justiça vem de Deus. Aí, seguindo aqui, tem Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que fala da maldição do madeiro. Que ali, como aquela serpente estava representando Cristo, mostra a maldição ali, como da haste, aqui da cruz. Em Gálatas 3,13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois nas Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, era maldição ser pendurado no madeiro. E ele se fez maldito por nós, porque ele não tinha pecado nenhum. E isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 21, nos versículos 22 e 23. Que aqui remete Gálatas 3,13, é Deuteronômio 21, 22 a 23. Que fala: se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte, e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterre o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Então, está como aqui está em Deuteronômio 21, em Gálatas 3, falando que ser pendurado no madeiro é uma maldição. E ele não tinha nem justificativa para ser pendurado, porque aqui logo no versículo 22 de Deuteronômio 21, no início, fala: se alguém cometeu um crime. Jesus não tinha cometido crime nenhum.
Ele não tinha cometido nenhum pecado. E ele foi pendurado no madeiro, se fez maldição para que nós fôssemos resgatados. Ele se fez maldito por nós. E aqui ele tomou a gente como herança, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Então, é esse princípio aqui que está demonstrado aqui em Números 21, da serpente, que Deus mandou Moisés fazer, e erguê-la lá, era a representação do próprio Cristo. E isso Jesus mesmo fala, quando ele está conversando com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, Jesus mesmo coloca essa situação e faz essa comparação, que ali era um tipo do Filho do Homem, como ele se chamava. Lá em João, capítulo 3, versículos 14 e 15, fala sobre isso. E como Moisés, aqui Jesus falando com Nicodemos, e como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, aqui Jesus falando para Nicodemos, que da mesma forma que aquela serpente foi levantada numa haste, o Filho do Homem, que era ele mesmo ali que estava conversando com Nicodemos, seria colocado no madeiro, seria feito maldição pelos nossos pecados. E ali, como aquele que olhava para o alto, para a serpente, era curado, era sarado, da mesma forma aquele que olha para o alto, que olha para o Senhor Jesus, ele é curado, sarado e principalmente salvo pelo Senhor Jesus. Aí aqui fala que os israelitas, eles deveriam olhar para a serpente, que eles seriam curados. E aqueles que olharem para Cristo, eles também são curados. Isso é dito lá pelo escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, que fala: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então, aqui mostra que Jesus, ele cumpriu todo o propósito dele. E aqueles que olharem para Jesus, como aqueles que olharem para a serpente foram curados, aquele que olhar para Jesus, que suportou a cruz, mesmo passando por vergonha, ele, que está agora no direito, ao direito do Pai, ele vai interceder por aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. E ele fez isso com alegria, porque ele sabia do que ele estava fazendo. Ele sabia o propósito dele, a grandeza do propósito dele. E, a mesma forma, a gente tem que seguir o mesmo caminho de Jesus. A gente tem que procurar saber qual é o nosso propósito e seguir esse propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, aqui o povo, ao olhar pela serpente, os israelitas, eles estavam reconhecendo que foram picados por seus próprios pecados e que somente Deus poderia provar a restauração de suas vidas. Por isso, quando olha para Cristo pela fé, ele é salvo. Então, aquele que olha para Cristo, ele é curado, ele é salvo. Porque da mesma forma que aqueles israelitas, eles não foram curados por aquela imagem de serpente. Eles foram curados pela fé, da orientação de Deus, de que se eles olhassem para o alto, para aquela serpente, eles seriam curados. Mas não foi aquela imagem que curou, foi a fé deles. E a mesma coisa, aqueles que têm fé e creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, também é curado e é salvo. Então, aqui a gente vai ver aqui em Isaías, capítulo 45, de 21 a 23, que fala: consultem uns aos outros e defendem a sua causa. Juntam-se e decidam o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse o que aconteceria? Não fui eu, Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Que todo mundo se volte para mim para ser salvo. Pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome, disse o que é justo e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua me declarará lealdade. Está em Isaías 45, Deus falando de si mesmo, nos versículos de 21 a 23. E para reafirmar isso que acontecerá também com relação ao seu filho, no Novo Testamento, em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, fala: para que, em nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, aqui mostra que aquele que nos salva é o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que olhar para Ele. Não tem que adorar mais nada além do Senhor Jesus. E aqui, quando eles fizeram aquela imagem, que Moisés fez aquela imagem de serpente, teve aquele momento também ali do bezerro de ouro, quando Moisés subiu no monte, e eles fizeram aquele bezerro de ouro e começaram a adorar. Quando Moisés fez aquela imagem de serpente, porque eles estavam sendo picados por serpentes venenosas, e Deus falou, quando eles olhassem para aquela imagem, pela fé eles seriam curados, e não seriam mortos, eles começaram a adorar. Porque é isso que o Satanás faz, né? Ele tira a adoração de Deus e coloca, e desvirtua. E aí eles começaram a chamar aquela estátua, aquela imagem de serpente de Neustã, que aí começou a idolatria de Israel, que muito tempo depois, aproximadamente 770 anos depois, eles já estando em Canaã, na terra prometida, lá no tempo dos reis, já no tempo dos reis, que aí passaram ali depois ali o juiz, já no tempo dos reis, os israelitas ainda guardavam esse objeto dessa serpente. E que é a serpente de bronze ou de cobre, em algumas versões. E eles começaram a adorar essa serpente. E queimando incenso diante dessa serpente. E o que é queimar incenso? É queimar em motivo de oração, de adoração. Então, eles estavam fazendo isso com a serpente, como eles fizeram com o bezerro de ouro, eles estavam fazendo com a serpente de bronze, cometendo idolatria, o que é errado. Tanto que aqui em Salmo 141, versículo 2, fala, aceita minha oração como incenso oferecido a ti, e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Aqui incenso era para adoração a Deus, e eles estavam colocando incenso em homenagem ali àquela serpente que eles estavam adorando no lugar de Deus. E aqui é no Antigo Testamento, Salmo 141, 2, e repete lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Então, aqui representa as orações do incenso. E não é para é para adoração a Deus, para a oração dos santos. E não para ficar fazendo homenagem à imagem, cometendo idolatria. Então, esse objeto de adoração, que eles fizeram, os israelitas, já na época ali dos reis, foi totalmente quebrado. Em que momento? A gente vai lá observar que Satanás, ele faz isso. Ele quer que as pessoas cometam esse erro, essa idolatria. Então, ele fica usando as próprias coisas de Deus para se promover. Então, ele pega as coisas de Deus e deturpa, para que o povo cometa erro, cometa falha, peque diante de Deus. Então, essa serpente, a princípio, ela não tinha recebido nenhum nome, porque era uma serpente de bronze ali colocada, que pela fé eles seriam curados, que era uma representação de Cristo. Só que eles não tinham entendido dessa forma. Então, eles estavam recebendo ali aquela serpente, e eles colocaram o nome na serpente, os israelitas. E eles começaram a cometer idolatria, porque colocaram o nome naquela serpente, aquela estátua, aquela imagem. E começaram a adorar e chamaram ela de Neustã, quer dizer, Neustã. Aí eles começaram a cometer idolatria. Onde está isso na Bíblia? Tem falando que eles fizeram isso. Aqui, ó, no 2 Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4. Porque aqui, quando eles começaram a cometer essa idolatria, chegou um rei que destruiu toda a idolatria do povo de Israel, que foi o rei Ezequias. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, dos versículos 3 e 4. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou as postes de Aserá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Então, aqui eles deram nome, e o que Ezequias fez? Destruiu todos aqueles postes ídolos,
aqui no capítulo 18 de 2 Reis, versículos especificamente 3 e 4, mostra que eles deram nome à serpente, estavam idolatrando, queimando incenso. Então veio Ezequias e queimou tudo, destruiu tudo, para que eles não continuassem cometendo essa idolatria que era contrária à vontade de Deus. Aí mostra que agora, na sequência, depois de toda essa situação com essa serpente, e que eles estavam ali, que eles foram picados, e muitos foram mortos, mas outros conseguiram ser tratados, sarados, curados pela fé, de acordo com as orientações de Deus, que não é para cometer idolatria, é sim para, pela fé, seguir as orientações do Senhor, porque o nosso único Deus é o Senhor Jesus Cristo. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Então, nós temos que adorar eles e não adorar imagens ou outras coisas. Aí é que mostra aqui dos versículos em diante, do 10 até o versículo 20, mostra que o percurso da viagem, que eles ainda estão ali na saída do Egito, até a terra prometida, então mostra aqui o percurso que eles estão seguindo nessa viagem. Então, eles seguem ali, o povo de Israel, e eles estão indo para Moabe. Então, aqui a gente vai olhando aqui do 10 ao 20. Vamos fazer a leitura. Os israelitas viajaram para Obote e acamparam ali. Depois seguiram para Ije-Abarim, no deserto, na fronteira leste de Moabe. De lá viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam. Em seguida, partiram e acamparam do outro lado do rio Arnon, na região deserta, junto ao território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por isso, o livro da guerra do Senhor fala sobre Vaeb, na região de Sufá, e os riachos no rio Arnon, e os riachos que se estendem até o povoado de Ar, na fronteira de Moabe. De lá, os israelitas viajaram até Beé, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Ali, os israelitas entoaram essa canção: jorre o poço, sim, cantem seus louvores, cantem a respeito deste poço, de que príncipes cavaram, que líderes abriram, com seus cetros e cajados. Então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naaliel e Bamote. Depois seguiram para vale em Moabe, onde fica o monte Pisga. Do pico desse monte se vê o deserto. Então, aqui do 10 até o 20, mostra o percurso que eles estão seguindo em vários locais, em várias cidades que eles passaram ali, saindo do Egito até a terra prometida. Então, tem vários desertos, vários vales, rios, lagos. E aqui no meio, aqui, logo aqui no versículo de 17 até o versículo 18, mostra aqui um cântico. E esse cântico em Israel, geralmente eles fazem cântico, como tem salmos, é para que eles lembrem dos momentos que eles viveram. Então, a forma mais fácil de lembrar é por meio de poesia e de cânticos. Então, eles fizeram esse cântico para lembrar do que Deus tinha feito, jorrar água, e eles fizeram esse louvor de que cavaram poços e que Deus supriu a necessidade deles. Como supriu durante todo o deserto. Não deixou que a roupa ela se perdesse ou ela ficasse deteriorada, também os calçados, e deu o suficiente para que eles comessem e bebessem, tanto pão como água. Mas aqui mostra que Deus falou para que eles cantassem esse louvor. Aí eles cantaram aqui, que vai aqui do versículo 17 até o 18, esse cântico, para lembrar desses momentos para que eles estavam vivendo, passando por esse deserto, por essas situações, que Deus estava levando eles do Egito, da escravidão, para a liberdade da terra prometida, que ele tinha falado desde Abraão. Aí aqui fala sobre vitórias, sobre alguns locais que eles foram passando. Então, aqui mostra a vitória sobre Seom, rei de Esbom. Esse período aqui, essa situação, está descrita melhor, mais detalhada, lá em Deuteronômio, capítulo 2, dos versículos de 26 a 37, que fala sobre essa guerra aqui contra Seom, rei de Esbom. Então, aqui a gente vai ler aqui dos versículos de 21
até o versículo 30, que fala sobre essa guerra contra Seom, rei de Hesbom, que também está lá em Deuteronômio 2, dos versículos 26 a 37. O povo de Israel enviou representantes a Seom, rei dos amorreus, com a seguinte mensagem: permita-nos atravessar sua terra, teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela entrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei Seom, porém, não deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel no deserto. A guerra ocorreu em Jazá, e o povo de Israel massacrou pela espada os amorreus, e ocupou seu território desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus e se estabeleceu nelas, incluindo Hesbom e os vilarejos ao redor. Hesbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Por isso, os poetas dizem a seu respeito: venham a Hesbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Hesbom, uma chama da cidade de Seom. Consumiu a cidade de Ar, em Moabe. Destruiu os governantes dos altos de Arnon. Que aflição nos espera, povo de Moabe? Então, arruinados adoradores de Camós entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras a Seom, o rei amorreu. Não os aniquilamos, desde o Hesbom até Dibom. Nós os exterminamos até lugares distantes, como Nafá e Medeba. Então, aqui do 20 até o 30, mostra que o povo de Israel enviou representantes, embaixadores, até o povo amorreu, para que eles deixassem o povo de Israel passar. E lá no Deuteronômio 2, fala que eles falaram: olha, a gente até compra água, comida, e a gente vai passar e não vai fazer nada. Só que o que aconteceu? Aqui, logo no versículo 23, o rei de Seom, ali, que é a capital ali de Hesbom, ele não deixou o povo atravessar o território. E, além de tudo, mobilizou para que um exército para atacar Israel. E fez guerra ali em Jaza, tá? Aqui logo no versículo 23, no final. E o que aconteceu? Como lá no início, no versículo 2, mostra que Israel fez um voto com Deus, que se Deus entregasse o povo nas mãos dele, o povo lá de Canaã, e eles fossem derrotados, eles destruiriam a cidade toda. E eles fizeram isso lá em Canaã. E fizeram aqui agora lá em Hesbom também, lá perto em Jaza. Então, o povo de Israel, aqui no 24, massacrou pela espada os amorreus. Destruiu tudo. E aí eles avançaram à fronteira dos amonitas, na divisa fortificada. E aqui no 25, o povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus. E ele se estabeleceu ali em Hesbom e nos vilarejos ao redor. Então, eles tomaram tudo ali em Hesbom. Que a Hesbom era a capital ali de Seom, que era o rei dos amorreus. E os amorreus, eles tinham tomado aquela terra dos moabitas. Então, ali, aquela terra era dos moabitas, os amorreus tomaram. Então, chegou Israel e derrotou ali tudo. Derrotou os amorreus, que não deixaram eles passar. E, aliás, não só não deixaram passar, mas foram fazer guerra com o povo de Israel. Só que Deus entregou aquele povo nas mãos de Israel. Lá no capítulo 2 de Deuteronômio, mostra que Deus endureceu o coração daquele povo para entrar em guerra com Israel, porque Deus ia entregar eles na mão do povo de Israel. E eles tomaram aquele território todo e só foram estendendo o território do povo de Israel, que a gente já viu ali na parte dos cananitas e agora aqui em Hesbom. E aqui dos versículos de 27 em diante, mostra aqui uma sátira do que ele fez. Aqui um poeta, aqui no versículo 27, escreveu a respeito dessa guerra.
Então, aí ele fala que vem Esbom, então ele fala aqui como se fosse um hino, cantando, como teve um cântico anterior, uma canção anterior para que eles lembrassem, aqui também houve esse cântico, para que eles ficassem lembrando desses feitos que Deus fez, esse ganho dessas guerras. E aqui Camós, no versículo 29, é como se fosse um Deus que eles adoravam, o povo ali, os amorreus. Então, eles adoravam esse Deus, só que esse Deus foi derrotado pelo Deus, o único Deus que é o Deus de Israel. Então, aqui mostra que aqui o território de Israel só está se estendendo. E aqui mostra mais uma conquista de Israel, nos versículos 31 a 32, que eles conquistaram lá no início do capítulo os cananeus, aqui o povo ali de Esbom, e aqui no 31 e 32 a conquista de Jazé. Assim o povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região e expulsaram os amorreus que viviam ali. Então, ali, mais uma vez, aqui já a terceira vez, que ali o voto que Deus fez com o povo de Israel se cumpriu. Ele entregou o povo na mão de Israel, e Israel cumpriu a parte deles, que era derrotar todo ali o povo e tomar o território. Então, aqui, logo no final do versículo 32, fala que eles expulsaram os amorreus que viviam ali, eles expulsaram tudo. Porque a regra de Deus era que expulsasse todo mundo do território, que só o povo hebreu, só o povo judeu, os israelitas, podiam ocupar aquela área. Porque senão, se eles ficassem convivendo com aquele povo idólatra, que era pecador, que andava errado, fazendo coisa que desagradava a Deus, acabaria influenciando eles. Então, por isso que eles tinham que expulsar, nos territórios que eles conquistavam, todas aquelas pessoas daqueles territórios. Aí vem mais uma vitória aqui, nos versículos de 33 a 35, fala de mais uma vitória que é sobre Og, rei de Bassã, que está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 3, os versículos 1 a 11, que está mais detalhada essa vitória do povo de Israel contra Og, rei de Bassã. E esse texto tem uma peculiaridade que a gente vai ver aqui na sequência. Do 33 ao 35. Em seguida, voltaram e marcharam pelo caminho até Bassã. Mas o rei Og de Bassã e todo o seu povo os atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Desse modo, mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo. Não restou sobrevivente algum. Então, ocuparam seu território. Então, mais um território ocupado por Israel. A vitória dada por quem? Pelo braço de Israel? Não, por Deus. Porque a vitória, ela só vem por meio de Deus. Então, aqueles que servem a Deus são vitoriosos, mas a vitória, quem conquista é Deus, não é o nosso braço, não é a nossa força, é o próprio Deus que dá a vitória, é o seu povo. Então, aqui eles conquistaram, eles já tinham conquistado aquela terra ali de Canaã, a de Esbom, aqui anteriormente Jazé, e aqui o território de Og, rei de Bassã, que está lá descrito em Deuteronômio 3, de 1 a 11. Então, eles foram só vencendo, porque eles fizeram um voto com Deus, e assim como Deus cumpria, dando aquele território, aquele povo na mão do povo de Israel, o povo de Israel também estava cumprindo, expulsando o povo daquele território, destruindo tudo, fazendo conforme Deus tinha orientado a eles, desde antes, lá do livro de Levítico, como que eles deveriam proceder nessas situações. E por que Deus fala aqui? Não tenha medo dele, pois eu entreguei a você. Porque aqui, como Deus entregou os outros povos e os outros territórios ao povo de Israel, aqui ele fala que não era para temer, porque o povo aqui, esse povo de Og, eles tinham uma peculiaridade, que a gente vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, que fala assim: o rei Og de Bassã foi o último sobrevivente dos refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. Então, aqui em Deuteronômio 3:11, fala esse povo de Og era o último sobrevivente dos refaíns. Refaíns eram gigantes.
Aqui fala que esse rei Og, ele tinha mais ou menos uns 4 metros de altura. Porque a cama dele, aqui logo em Deuteronômio 3:11, fala que a cama dele media 4 metros e o comprimento quase 2 metros de largura. Então, ele era gigante. Então, por isso que Deus fala aqui no versículo 34, na primeira parte, 34 de Números 21, não tenha medo dele, porque ele era gigante. Mas Deus, independente se é gigante, se é pequeno, qual o tamanho da pessoa, qual a estrutura dela, se ela é forte, se ela é fraca, quando Deus fala que vai dar a vitória, Ele dá a vitória. Independente da sua circunstância. Davi pequeno, daquele jeito, não destruiu um gigante, que ali o Golias era um gigante. E ele foi com a coragem, mas não a coragem dele, a coragem vinda de Deus, o Senhor dos Exércitos. E ele destruiu o gigante. E aqui o povo de Israel também destruiu esses refaíns ali em Og e tomou mais território. E eles só vão avançando, tomando territórios, porque a partir do momento que eles estão seguindo as orientações de Deus, tomando território, destruindo aquele povo, Deus vai fazendo a parte dele. Porque Deus, ele é fiel. Independente se nós fazemos a nossa parte ou não. Mas quando nós fazemos a nossa parte, aí Deus, ele cumpre mesmo o propósito que ele tem para as nossas vidas. Então, aqui mostra, nesse texto aqui do capítulo 21, dos versículos 1 a 35 de Números, essa fidelidade de Deus num voto que ele faz. Então, aquilo que Deus faz aliança com o povo, ele cumpre. E aqui ele fez uma aliança com o povo de Israel, e ele cumpriu, tirando o povo da terra do Egito, levando para a terra prometida, e durante todo esse percurso, Deus protegendo esse povo, livrando eles de todas as situações e circunstâncias difíceis, e dando todos os suprimentos que eles precisavam. Então, é assim que Deus supre. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Está aqui em Números, mas está lá também, a gente leu vários textos do Novo Testamento. Então, a gente vê que Deus, ele é um Deus da antiga aliança, da nova aliança, ele continua o mesmo. Então, da mesma forma que ele cumpriu a aliança, o propósito que ele tinha com esse povo, de levar eles à terra prometida, e levou, e está sustentando esse povo até hoje, ele sustenta a igreja dele, aqueles que o servem e o buscam com fidelidade, e procuram andar segundo os teus mandamentos, os teus estatutos, cumprindo a palavra do Senhor. Então, esse é o devocional de hoje, nessa segunda-feira, aqui iniciando o mês de janeiro, nesse capítulo 21, que Deus abençoe, e amanhã a gente dá continuidade aqui ao estudo de Números, nesse devocional de férias, agora no mês de janeiro, que o Senhor venha abençoar nossas vidas, nossas famílias, nossos trabalhos, tudo que venhamos fazer venha ser segundo a orientação do Senhor, e vamos orar para que esse dia, essa semana venha ser de bênção, e esse novo ano venha ser uma bênção também na vida de cada um de nós. Senhor Deus e Pai, nesse momento, eu entrego esse devocional na presença do Senhor, que nós aprendemos mais de Ti sobre esse capítulo de Números, Senhor. E que venhamos, que essa palavra está enraizada em nosso coração, para que venhamos cada dia mais praticá-la. Não só ouvi-la, mas meditarmos nela, refletirmos e principalmente praticar a Tua palavra, e que ela venha servir de bússola, de orientação para as nossas vidas. Venha abençoar, Senhor, esse dia, essa semana, esse mês, esse ano, que esse novo ano venha ser uma bênção nas nossas vidas, e que tudo que nós venhamos fazer venha ser para a honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Eu entrego esse devocional na presença do Senhor, na certeza que o Senhor está no controle e no comando de todas as coisas. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Deus no controle de tudo. Amém. Glória a Deus. Tchau.